Não deu confiança a Nelson Veríssimo, o Rui Costa, apesar de ter dito que acreditava que não era um treinador para 6 meses, disse que preferiram os dois ser cautelosos e isso por si só já não é um voto de confiança. É isso? Para mim eu tenho dificuldade, porque já aconteceu no passado. É que esta situação com o Veríssimo já aconteceu no passado. Agora volta a acontecer. E quando o Rui vem dizer isto, era uma mensagem que mandava para o grupo de trabalho a dizer assim, este vai ser o treinador. Até podia chegar ao fim e não ser. Até podia chegar ao fim e não ser, mas pelo menos estes jogadores iam entender um bocadinho. Atenção que eu não estou a jogar numa equipa qualquer, estou a jogar no Benfica. Eu tenho que sujar os calções. Antigamente o Nené não sujava e faturava e de que maneira, não é? Mas a gente tem que sujar os calções, tem que esgalhar mais, tem que trabalhar mais. Eu estava à espera, muito sinceramente, e já o disse num outro jogo, que visse um Benfica mais pressionante, mais com coração, às vezes se calhar com menos cabeça, mas demonstrasse um querer ganhar muito maior do que tem demonstrado até agora, mesmo sabendo que os processos de movimentação dentro do campo variam de sistemas táticos, os movimentos, tudo é diferente e demoram a absorver. Mas a qualidade dos jogadores está lá, não mudou. Não mudou. E houve alguém que disse que agora já vou ficar no Benfica porque não está cá o Jesus. Já estou mais contente. E se calhar hoje foi dos piores jogadores na equipa. O que sabemos, até há 2 jogadores que mudaram a opinião em relação ao que tinham no que diz respeito ao futuro, que foram Gonçalo Ramos, que esteve para sair, teria uma proposta para sair e optou por recuar, e Grimaldo também, que não queria renovar contrato e agora já estará receptivo a fazê-lo depois desta saída de Jorge Jesus. Era sobre esse caso também. Eu falava mais até do caso do Grimaldo, que já não é para sair, aos anos para o Nápoles nunca sai, não é? E agora, que só por causa a culpa disto era o Jorge Jesus. A culpa não é do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, quando sai, com todos os seus defeitos e que tenha feito coisas mal, ninguém põe em causa isso e se calhar... Mas os jogadores também têm a responsabilidade. A culpa não morre solteira. Nunca morre solteira. E com esta subjeição do Veríssimo, a responsabilidade vai toda para cima dos jogadores. Eu já disse, às vezes nem é preciso esse treinador. Os jogadores têm que se unir. E eu lembro-me de há uns anos atrás, quando Jesus mudou para o Sporting, em que houve aquela questão com os treinadores, não foi? Os jogadores do Benfica uniram-se em redor do seu treinador e quiseram, trabalhavam muito e corriam muito. Eu hoje não vi muito aquele grito de revolta que se calhar teriam que dar até para o próprio Jesus se a culpa era dele. E hoje se calhar não se viu que a culpa não é dele. Falta ali, na minha ótica, o coração, porque qualidade tem. Qualidade tem, grande massa associativa a apoiar, mas também quando não gosta também tem que dizer que não gosta, tal e qual como o António o fez de uma forma eloquente e viu o jogo no estádio, não é? Não viu um Benfica massacrante. Já vamos voltar ao Benfica, mas para já vamos avançar muito rapidamente para avançarmos. É só o seguinte, é que realmente eu saí muito perto do fim e os adeptos vieram furiosos porque o resultado não era bom. Mas os assobios, assim que acabou o jogo, eu não assobio nem árbitros, nem assobio a equipe, muito menos a equipe, os assobios foram claramente para a equipe de arbitragem. Não foi para os jogadores do Benfica. Eu estava lá e vi. E depois vim embora. Lá depois foram insultados a entrar para a cabine ou não. Não posso testemunhar sobre isso, que não vi. Agora, foi claramente os assobios, assim que ele terminou o jogo, foi um coro de assobios. Quem lá estava assobiou. A grande maioria assobiou. Portanto, os assobios não foram para a equipe. Depois o que se passou, repito, não vi, não sei. Mas isto foi o que aconteceu. Não tem nada a ver com a equipe, não tem nada a ver com os jogadores. Eu só estou a falar mediante aquilo que as imagens que passam, agora eu não estive lá, se estás a dizer isso, todos, não é? As informações também das equipas de reportagem que estavam no Estádio da Luz é que, além de assobios, houve insultos dirigidos também à equipa no final do jogo. Isso não posso testemunhar porque não vi. Portanto, o que eu vi foi quando, assim que acabou o jogo, que realmente houve imensos assobios, mas claramente dirigidos à equipe de arbitragem. No turno de Rui Costa, alguns adeptos do Benfica deixaram críticas diretas à direção de Rui Costa, a quem atribuem culpas.
do jogo entre Benfica e Moreirense, o empate a 1-1. Achas também, António, que a direção de Rui Costa não está isenta de culpas neste momento do Benfica? Não, vamos lá uma coisa. A direção do Benfica, abstraindo aqueles que vêm do passado e com bastantes anos de permanência, não pode assacar as responsabilidades por todas as coisas que não estão bem. Portanto, as coisas realmente não estão bem. Qualquer benfiquista não está satisfeita nem com as exibições e muito menos com os resultados. Portanto, mas é uma forma simplista. O costume é o bota abaixo. A culpa é do presidente, a culpa é dos dirigentes. Portanto, a culpa, neste momento, a culpa não é de ninguém. Há que dar tempo, há que realmente dar tempo para fazerem o seu trabalho. Isto foi apanhar um comboio em movimento, um comboio muito pesado, porque tem muitos adeptos, então é um clube muito grande. E se a gente não tiver alguma indulgência e não aceitarmos um período de nojo e de esperança que as coisas melhorem e que corrijam, então não vale a pena, porque o Benfica começa a tornar-se um cemitério quer de treinadores, quer de dirigentes. Isto não faz sentido nenhum. Porque o Benfica não é assim. O próprio nome do Benfica, um dos atrativos do Benfica, é a solidariedade. Portanto, está na própria divisa do clube o que é que nós somos, todos um. Portanto, não faz grande sentido que estas coisas aconteçam, embora a gente saiba que as pessoas são mais... Há pessoas que são mais agressivas, outras que têm menos paciência, portanto, e que estavam habituadas recentemente a uma série de vitórias que agora não acontecem, nem vão acontecer. Eu acho que não. Eu já parti para este campeonato na perspectiva de não o ganhar, de ser muito difícil. Obviamente que ainda estou na esperança que o Benfica consiga, no mínimo, já o segundo lugar, para não acontecer a mesma coisa. Perdão, que aconteceu este ano. Que o único objetivo que o Benfica cumpriu para este ano, para esta época, foi classificar-se para a Liga dos Campeões. Mas só o cumpriu porque o ano passado não cumpriu a sua obrigação, que era no mínimo ter ficado em primeiro ou em segundo. E isso não aconteceu. Portanto, isso não aconteceu e este ano teve 4 jogos para conseguir chegar à Liga dos Campeões. Aquilo que realmente interessa, porque, enfim, é muito dinheiro, é tanto dinheiro que é como se fizesse um bom negócio da venda de um bom jogador. E, portanto, é muito importante para qualquer clube português e para o Benfica, não só financeiramente, mas em termos de prestígio. O Benfica não pode continuar a ficar arredado destas competições e a fazer este campeonato. Agora vamos ter calma, vamos esperar que a época que acabe. Nessa altura faz-se o balanço de como é que as coisas correu e como é que se está a preparar a próxima época. Portanto, isso é que é o importante. Nuno, o Benfica perde pontos logo depois de Rui Costa ter finalmente falado. Houve um longo silêncio do presidente do Benfica, fez aquela intervenção bastante longa também, respondeu a perguntas no canal do Benfica. Achas que foi feliz na forma como se dirigiu aos adeptos de Rui Costa ou não? Eu registro que tu não chamaste entrevista àquela intervenção do presidente do Benfica, porque seria um insulto ao jornalismo chamar entrevista àquele momento. Porque, na verdade, e não pondo em causa o Luís Costa Branco, enfim, com quem eu trabalhei e por quem eu tenho muito respeito e consideração profissional e pessoal, a verdade é que uma entrevista dada uma conversa, uma intervenção feita num canal de clube, e isso é válido para o Benfica, como para o Sporting ou como para o Futebol Clube Porto, não são, uma entrevista é outra coisa, não é aquilo. Dito isto, aquilo que me parece aqui, enfim, relevante eu louvo, digamos, e entendo e compreendo a forma como o António Figueiredo, a forma militante como o António Figueiredo procura, de alguma maneira, esvaziar este balão no sentido em que reconhece que as coisas não estão bem, mas não atribui para já responsabilidades à direção do Rui Costa e muito menos ao presidente Rui Costa. Eu percebo que o faça, percebo que o António o faça, mas a verdade é que nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Tal como o António também disse, excetuando aquelas pessoas que transitam, e que lá estão há vários anos, que transitam da direção anterior para esta direção, enfim, não podemos assacar responsabilidades. Acontece
que o presidente Rui Costa é um daqueles que lá está há vários anos. Está há pelo menos 11 anos, se a memória não me traiçoa, na direção do Benfica, à frente dos destinos do futebol. Esta época desportiva em particular, já foi, digamos que, não direi totalmente, mas tem muito o cunho do Rui Costa, já foi bastante planeada pelo Rui Costa, com o diretor-geral Rui Pedro Brás e com o treinador Jorge Jesus. E, portanto, é evidente que não se pode atribuir ao presidente Rui Costa todos os males que afligem o Benfica e que afetam o Benfica. Mas, do ponto de vista da gestão desportiva, esta época já tem, digamos, a impressão digital do presidente Rui Costa, que sabe de futebol. Ao contrário do anterior, que não sabia nada de futebol, este sabe de futebol. E manifestamente, aquilo que nós sabemos é que há jogadores aqui que já foram contratados por Rui Costa, há jogadores aqui que, entretanto, foram também uma exigência de Jorge Jesus à qual Rui Costa deu seguimento e, portanto, aquilo que eu digo é, eu percebo a insatisfação dos adeptos. É evidente que quando não se ganha, tende-se a exacerbar ainda mais esse sentimento. Também me parece que é, vamos lá ver, e não me querendo contradizer, também me parece que é excessivo, digamos, apontar o dedo exclusivamente a Rui Costa, mas também me pareceria excessivo, como dizia há bocadinho no início o Jorge Amaral, excessivo apontar exclusivamente o dedo também a Jorge Jesus. Jorge Jesus tem os seus defeitos, tem as suas responsabilidades, mas, como digo, este trio, Rui Costa, Rui Pedro Brás e Jorge Jesus, foram eles que planearam esta época desportiva. E tendo sido eles os três, no mínimo, as responsabilidades são partilhadas. Nesta época o Benfica tinha um presidente e toda a gente sabe que os clubes são geridos num regime presidencialista. E com o anterior presidente mais do que nunca. Portanto, não esteja a sua convicção para que se querem que o Rui Costa pôde impor alguma coisa do que ele achava bem. As coisas foram combinadas entre o Jorge Jesus e o anterior presidente do Benfica. Ou tem dúvidas que isso tenha acontecido? Não tenha dúvidas. Se tem, não as conhece o Benfica e muito menos conhecia o anterior presidente e muito menos conhece o Jorge Jesus, com quem você trabalhou. Você sabe que o Jorge Jesus, também no Sporting, não devia dar grande cavaco aos outros dirigentes. Mas as escutas falava mostram, diretamente com o presidente Jorge Jesus, e era em com ele que relação, resolvia. pelo menos em relação à primeira época e à construção do plantel, Jorge Jesus não ficou muito satisfeito, afinal, com algumas das escolhas que foram feitas e não teve participação em algumas delas, pelo menos é isso que revelam as escutas a dar crédito a todas as coisas que a gente tem ouvido, não era possível. O Jorge Jesus está sempre a pedir mais. Uma das coisas que parece que já foi o Rui que lhe negou foi a vinda do David Luiz. Era mais um com um ordenado fabuloso. Portanto, é evidente que o Jorge Jesus nunca está satisfeito com aquilo que tem, que é sempre mais. E não é por acaso é que nos 3 anos que esteve no Sporting, quantos jogadores o Sporting contratou? Foram muitos. Pois. Quantos é que contratou na primeira passagem para o Benfica? Quantos foram? Voltando também aqui à intervenção de Rui Costa no canal do Benfica, Luís Pedro. Vamos agora também, daqui a pouco voltamos ao Benfica, mas vamos avançar com o Sporting. Ruben Amorim diz que Pedro Gonçalves tem de ser mais agressivo, a pressionar. Ainda assim, o técnico acredita que os golos vão aparecer para o médio português. O que eu quero é que ele aumente, como todo o resto da equipa, aumente a agressividade dele na pressão. Que os golos vão aparecer. É um jogador que nos dá muito mais do que golos. Obviamente as pessoas habituaram-se a que ele marcasse 2 golos por jogo. O que ele tem que fazer é continuar a trabalhar, que os golos vão aparecer seguramente. Aproveitou uma questão individual, Ruben Amorim, Nuno, para dar mais um aviso à equipa do Sporting. Já o tinha feito depois do jogo que o Sporting até ganhou ao Lessa. Aproveitou para falar do jogo anterior, não tinha falado, e agora volta a fazê-lo. Esta é a mensagem para o jogo de amanhã com o Vizela. Tem de haver agressividade e intensidade que faltaram no jogo com Santa Clara? Tem, e aqui Ruben Amorim mais uma vez tem toda a razão e faz uma análise certeira, correta, enfim, não só daquilo que aconteceu, como daquilo que tem que acontecer. De certa maneira, aquilo que o Ruben Amorim faz, relativamente a Pote, como também já tinha feito em relação ao Paulinho, é, no fundo, lançar os alertas sem nunca tirar o tapete aos jogadores. E esta é uma forma, e é por isso que Ruben Amorim é um líder quando comparado com outros treinadores. Ele, de alguma maneira, ele não apoca os seus jogadores,
Nenhum dos Aqui dá uma no cravo e uma na ferradura, não é? Diz que é preciso agressividade, mas que dá muito mais do que golos à equipa. Não lhes retira confiança, puxa por aquilo que são os lados positivos, não escondendo ou não escamoteando aquilo que são, digamos, os momentos menos bons que os jogadores possam estar a viver. Eu recordo-me que ele, em relação ao Paulinho, ele disse, bom, Paulinho tem de facto que marcar mais, tem que marcar mais golos, mas não é só golos que ele dá à equipa. E usa exatamente o mesmo tipo de argumentação que usa com o Pote, ainda para mais sendo que Pote não é um ponta de lança, nós se calhar habituámos-nos mal com o Pedro Gonçalves, porque o Pedro Gonçalves não é um ponta de lança e, portanto, o facto dele faturar e muito, e de marcar e muito, e ter uma grande apetência pelo golo, não faz dele, não é isso que faz dele um ponta de lança, porque ele não é. Em relação ao Paulinho, também não é um ponta de lança, é um avançado, vive de golos, é certo, mas também dá muito mais à equipa do que isso. E eu creio que o Ruben Amorim, desse ponto de vista, faz aquilo que tem que fazer, que é chama a atenção dos jogadores, da equipa toda, para aquilo que a equipa tem que fazer. Tem que ser mais intensa, tem que ser mais agressiva no bom sentido, tem que ser mais coesa, mais solidária do que foi no jogo no jogo do Santa Clara e, ao mesmo tempo, chama a atenção também individualmente os seus jogadores para aquilo que eles têm que fazer, sem nunca lhes retirar o tapete, sem nunca lhes deixar de dar um voto de confiança e puxar para aquilo que são, digamos, as suas dimensões mais positivas, as suas mais-valias na equipa para além dos golos que marcam. Em relação ao jogo de amanhã, apesar destes avisos, Luís Pedro, achas que Ruben Amorim vai manter a equipa em relação ao jogo com Santa Clara? Assim, eu não quero que o Nuno Saraiva se zangue comigo, mas o Sporting é treinado pelo Guardiola, não é? Que é uma equipa que joga sem ponta de lança. Já era assim no Barcelona, com o Fabregas ser o elemento mais avançado, e é agora no Manchester City, em que às vezes é o Bernardo Silva o elemento mais avançado. O Sporting como é óbvio, foi campeão a época passada com este Guardiola. Como é óbvio, o Sporting joga com ponta de lança, que é Paulinho. Parece-me que isso é óbvio. Agora, para o Nuno não se zangar comigo, não. Deixa-me dizer-te que ele disse uma coisa muito importante. Não foi a do Paulinho, obviamente, foi o resto. O Ruben Amorim tem uma capacidade, e este Sporting tem uma capacidade muito importante, que é o de diagnosticar aquilo que está mal. E Ruben Amorim, principalmente Ruben Amorim, esteve brilhante ao diagnosticar aquilo que se passou nos Açores com o Santa Clara. Aquilo que se passou não foi o árbitro, não foi a expulsão, foi exatamente uma falta de intensidade e uma falta de dinâmica da equipa do Sporting que fez com que o Sporting tivesse perdido o jogo. E Ruben Amorim destacou nesse ponto o ponto de vista defensivo, até num jogo em que não estava Gonçalo Inácio e assistimos ao jogo e percebemos que o corredor direito da defesa do Sporting foi aquele que teve mais problemas, não é? E o Nuno disse também outra coisa muito importante, que é algo parecido com aquilo que eu tive a oportunidade de hoje dizer à hora do almoço, na hora Record. É que o Pote, obviamente, habitua mal as pessoas. O Pote não é um ponta de lança, apesar do Sporting ter um ponta de lança, que é o Paulinho, e marcou muitos golos e não pode estar sempre um jogador naquela posição, não pode ter aquela veia goleadora, porque aquilo que ele pareceu é normal. De qualquer forma, esta questão do saber diagnosticar está na base um pouco do sucesso do Sporting nos últimos anos. Algo que o Benfica não conseguiu fazer o ano passado. Houve uma intervenção de Rui Costa em que chegou quase a colocar o dedo da ferida, mas a narrativa foi sempre que era a Covid, eram os árbitros que não marcavam penaltis, até houve alguém que colocou 50 razões, ou 40 razões, entre as quais o Sporting ter perdido com o Lask Linz, ter sido eliminado com o Lask Linz, para o facto para justificar o insucesso do Benfica. E essa capacidade de não diagnosticar os problemas reflete no Benfica que temos hoje em dia, que é um Benfica que perde objetivos, que falha objetivos uns atrás dos outros, e o último dos quais, ao que parece, será o campeonato, pelos motivos que mencionei há pouco. Relativamente à tua pergunta, e agora peço desculpa, Mariana, que comecei a falar de assuntos laterais só porque me irritou. Eu assumo o Nuno Saraiva ter outra vez dito que o Paulinho não era ponta de lança. O Nuno que não me leva mal. Eu julgo que o Sporting deve jogar, obviamente, com a equipa principal, até porque este jogo é muito importante para o Sporting.
é a possibilidade de ganhar outra vez. É um jogo difícil e é a possibilidade do Sporting voltar a ganhar avanço ao Benfica e não deixar o Porto escapar. Já que o Porto, é claro que o Belenenses já pode obviamente ganhar o jogo, mas o Porto é francamente favorito no jogo com o Belenenses. E atenção, uma coisa também... muito importante, deixa-me só concluir, é um minuto, por favor, Mariana. Atenção, que nós vamos dentro em breve à Final Four da Taça da Liga e a história mostra-nos que isso é bastante penalizador para quem tem que fazer 2 jogos. Atenção que o Futebol Clube do Porto não tem de fazer nenhum e poderá acabar janeiro com uma vantagem que, não sendo decisiva, será já confortável. Vamos ver precisamente o que disse Ruben Amorim sobre o Futebol Clube do Porto. Admite ou considera que é neste momento a melhor equipa do campeonato, a equipa mais forte? Em relação à equipa mais forte, é a equipa do Porto, está em primeiro, marca muitos golos, sofre poucos golos, vive num excelente momento e vimos isso no fim de semana. Portanto, é a primeira equipa, é a equipa que entra com vantagem e num melhor momento. Desconfias deste elogio ou não, Jorge? Está sempre. O Ruben tem sempre coisas muito, muito interessantes. Nos seus discursos tem sempre algo mais do que isso. Por muito que esta objetividade tenha alguma certeza. É claro que o Porto vai em primeiro. É claro que nos últimos jogos tem feito realmente exibições. Às vezes até nem é por jogar muito, mas demonstra aquela raça, aquilo que o António não gostou, do tal ADN que gostava de ter, mas tem isso. É algo que não se explica. Sente-se e tem que se pôr dentro do campo. Eu já critiquei muitas vezes o Porto por não pôr essa intensidade em campo, porque isso faz parte da sua natura. Pronto, independentemente de jogar melhor ou pior. Acho que neste momento, em termos de equipa, penso que está mais forte, claro que está. Como também o Sporting há uns tempos atrás estava muito mais forte. Teve ali uma quebrazinha em termos da tal intensidade de jogo. Penso eu que aí deixou a pouco e pouco, foi quebrando um pouco, mas é claro que o Porto neste momento é uma equipa que está, digamos, mais sólida, apesar de ter diversos problemas nas suas defesas. Agora... Voltamos também às palavras de Ruben Amorim. Admite entradas no Sporting neste mercado de inverno. O técnico não desmente o interesse em Marcus Edwards, extremo do Vitória de Guimarães. Em relação ao mercado, nós já falámos, não vou estar aqui a comentar. Se perdermos algum jogador, não vou estar aqui a comentar o que é que eu sinto sobre perder um para ter outro, porque isso passará sempre por mim e seria um pouco hipócrita eu estar a dizer o que sentiria ou não de perder um jogador para ter outro. Nós vamos fazer aquilo que achamos que é melhor para o grupo. Mais uma vez, temos uma ideia clara, aqueles jogadores que vierem são já a pensar no presente ou no futuro. Não sei se vem alguém. O único que penso que desmentimos foi o Vitinha, o avançado do Braga, para não haver mal entendidos, que já houve no passado. E quisemos descartar isto, não vamos estar a comentar os jogadores. Simplesmente a nossa ideia é melhorar o plantel, tendo em conta a forma de olhar que nós olhamos sempre para o mercado, e quem vier será a pensar nesta época e nas próximas épocas. Nuno, trocavas Tabata por Marcus Edwards? Eu gostava de ter os dois no plantel, mas eu aqui quero dizer duas coisas relativamente a estas palavras do Ruben Amorim. Em primeiro lugar, enfim, ele não desmentiu, mas também não confirmou. E portanto eu acho que se escreve... Mas desmentiu Vitinha e sim, a pergunta era sobre o Marcus Edwards. Sim, mas ele explicou porquê. Mas ele explicou porque é que desmentiu o Vitinha. Ele explicou porque é que desmentiu o Vitinha, que era para evitar mal-entendidos, tal como aconteceu no passado. Aqui em relação ao Marcus Edwards, Nuno, até é inclusivamente feita depois... É um jogador feita que depois parece... a pergunta em relação a Tabata e uma troca também com o Marcus Edwards. E também aí Ruben Amorim diz que não ia ser hipócrita, porque se isso acontecesse, a decisão ia passar por ele. Portanto, Ruben Amorim aqui deixa claramente a ideia de que Marcus Edwards pode ser uma hipótese, não é? Podemos fazer essa leitura. Sim, toda a gente sabe que o Marcus Edwards é um jogador que está referenciado e não é de agora. Sim. Toda a gente sabe isso. E também toda a gente sabe que é um jogador de quem o Ruben Amorim gosta muito. E, portanto, o que eu quero dizer a este respeito são duas coisas muito simples. Sabendo eu que o Ruben Amorim não desmentiu, mas também não confirmou, permitindo a leitura, no entanto, de que
ele pode estar, enfim, nas cogitações deste mercado. Além das informações que há. Além das informações que existem, naturalmente. Há uma coisa que eu sei. Apesar de tudo aquilo que se escreve, eu tenho imensa confiança atualmente no trio VVA. Varandas, Viana e Amorim. E, portanto, tudo o que vier a acontecer nesta janela de mercado, tenho a certeza absoluta, conduzida por estes três nomes, Frederico Varandas, Hugo Viana e Ruben Amorim, tenho a certeza que será bom para o Sporting. A outra coisa que me parece muito relevante nestas palavras do Ruben Amorim, e que provavelmente passou despercebido a muita gente, é que o Ruben Amorim disse, e depois de se ter especulado sobre o facto de ele ter dito, a uma pergunta que lhe foi feita sobre se continuaria no Sporting ou não no final desta época, ele ter dito que no final, depois do final desta época tiraria 5 minutos ou 10 minutos para falar com o agente, com o empresário dele, para saber o que é que há. Ele hoje disse uma coisa que me parece muito relevante, que é tudo o que fizerem, todos os jogadores que vierem para o plantel do Sporting são jogadores a pensar não apenas no presente, também no futuro, mas também no futuro e nas próximas épocas. O que significa que na cabeça dele continua a ideia, a vontade, o desejo de continuar, enfim, por mais algum tempo, por mais alguns anos no Sporting Clube de Portugal, o que me deixa, enquanto sportinguista, muito é satisfeito. uma visão otimista esta, Luís Pedro, também, da parte do Nuno. Sim, o Nuno Saraiva confia no trio VVA, só que o trio PSP vai desfazer-se, como todos sabemos. E a frase que o Nuno Saraiva... O Sarabia vai sair e para quem nos está a ouvir esse trio PSP... Pode... Eu já leio, é Pote, o Record já escreveu muitas vezes sobre isso. Sim. É Pote, Sarabia e Paulinho. Essa frase que o Nuno Saraiva destacou, eu faço ainda uma outra interpretação. Exatamente essa frase que fala no presente e no futuro. Não é só a questão do Ruben Amorim, é a questão que Sarabia se vai embora. E para Sarabia e o Sporting vai ter que encontrar um substituto de Sarabia, e faz todo o sentido que esse substituto seja Edwards. Eu acho, ainda por cima, Ruben Amorim utilizou essa expressão na pergunta sobre o Edwards, como a Mariana destacou muito bem, e eu acho que é aí que ele quer chegar. É que será ou poderá ser o Edwards o substituto de Sarabia e desfazendo então o trio PSP. De qualquer forma, pois, de qualquer forma, eu não dou muito sinceramente, não dou muita importância à questão do desmentir e de confirmar. Eu lembro perfeitamente, aqui há um ano, deve estar neste momento a fazer um ano, precisamente, que o Sporting desmentia Paulinho até à exaustão. E percebemos o que é que aconteceu no último dia de mercado. Não dou grande relevância à questão do desmentir e do confirmar, se bem que acho que, isso indo ao encontro da pergunta da Mariana, que o Ruben Amorim acaba por confirmar tacitamente o interesse a Edwards. Não a contratação de Edwards. São duas coisas diferentes. Mas o interesse no extremo do Vitória de Guimarães. Sporting não estão bem para o futebol, não estão bem para o Benfica, não estão bem para o futebol. Portanto, não há ninguém que esteja a questionar se é uma bagatela se o Porto receber 18 milhões de euros pelo Sérgio Oliveira. Isso é na melhor das hipóteses. Se tudo correr bem, se já estão a contar, com a sardinha gorda antes de pescarem, depois podem pescar, ou podem não pescar, ou podem pescar uma sardinha magrinha, que também são boas, não é? Mas podem pescar uma sardinha magrinha. Mas nesta altura... É evidente que isto, na minha opinião, e é a minha opinião, já se sabe que a tua é diferente, isto reflete as necessidades que sim, o futebol sem dúvida. Tem. Olha, mas isso é um facto. Ninguém está aqui a descobrir a manhã da cobra. O ter aprendido com diversos amargos de boca a que não estávamos habituados a acontecerem no Porto e que
tem acontecido da forma como tem acontecido. A forma como tu estás a falar, eu até te agradeço-te imenso a isso como tu estás, porque tu estás a elogiar ainda mais a equipa do Porto, que com essas dificuldades todas, sem os milhões, tem-se desdobrado e tem conseguido coisas que se calhar outros com tantos milhões não o têm conseguido. Quer dizer, para mim até é um elogio. Para mim é um elogio. A pergunta que me fizeram não foi essa. Está bem, para mim é um elogio. A pergunta que eu só respondi à pergunta que me fizeram. Sim, eu sei. Ou queres agora que faça o historial... Não vamos fazer o historial, não venhas com essa conversa, que isso é conversa para... Estamos a falar dos tostões, estamos a falar dos tostões, não é? Uma bagatela agora. Isso é violino, mas no futuro pode ser muito Sou melhor. mal ouvido. Voltamos à conversa da bocado. O dinheiro não faz vitórias. No próprio Sérgio Conceição, admite que esta não foi uma decisão desportiva que teve a ver com outras situações, deixa a entender que foi por motivos financeiros. Achas que essa posição pública de Sérgio Conceição também pode funcionar um pouco como pressão em relação ao reforço que agora quer para esse lugar? Não sei se funciona como pressão, mas também não era preciso o Sérgio Conceição dizê-lo publicamente para todos nós sabermos aquilo que se passa no Futebol Clube do Porto. Como o António já recordou aqui, há vários anos que o Porto tem problemas financeiros, esteve intervencionado pela UEFA. Os jogadores, vários jogadores de bandeira do Porto, têm saído a custo zero, o Brahim e outros, por exemplo. O Corona vai sair seguramente a custo zero também, e portanto aquilo que era uma coisa que não acontecia no passado. A verdade é que é assim, como diz o Jorge e bem, o Sérgio Oliveira, se tudo correr bem e o Porto conseguir receber 18 milhões de euros pelo Sérgio Oliveira, não é um mau negócio. Embora o Sérgio Oliveira seja um jogador à Porto, como se costuma dizer, é um jogador de quem o Sérgio Conceição gosta muito. É um jogador que, de facto, tal como o António, a mim também já me deu alguns dissabores e já me causou alguns desgostos. É um excelente jogador, não há dúvida nenhuma sobre isso. O Eustáquio é um jogador que, a época passada, o Porto o queria, o Sérgio Conceição o queria, e o Porto não conseguiu, enfim, satisfazer esse desejo do treinador do Futebol Clube Porto. É também um jogador muito interessante, é um jogador, como o Jorge dizia, coloca muita intensidade no jogo, é um jogador inteligente, com visão, com capacidade de passe à distância. E é também, mas a verdade é que fez muita falta ao Futebol Clube Porto a época passada, e em que o Porto não ganhou qualquer título. Esta época, vamos ver se agora, nesta janela de mercado, o Porto consegue fazer a vontade ao Sérgio Conceição e trazer e levar o Stefano Eustáquio para o Dragão. Qual é que é o ponto de situação neste momento, pelo que sabes, Luís Pedro? Stefano Eustáquio está na iminência de ser jogador do Futebol Clube do Porto. Por aquilo que as pessoas vão vendo neste programa e das minhas intervenções, facilmente chegam à conclusão que há 3 jogadores que não são titulares nos 3 grandes que eu admiro particularmente. Pizzi no Benfica, Nuno Santos no Sporting e Sérgio Oliveira no Futebol Clube do Porto. E a saída de Sérgio Oliveira, eu admito que no final da época, se calhar, a hipótese não é a mesma e costuma dizer-se que o comboio só passa uma vez e nós agarramos a oportunidade ou não, mas parece que, do ponto de vista desportivo, esta saída de Sérgio Oliveira é muito arriscada. O Porto está aqui a correr um risco. Eu sei perfeitamente que tanto Fábio Vieira como Vitinha já têm um outro estatuto na equipa, só que o Futebol Clube do Porto ainda está envolvido em 3 provas. O calendário é muito sobrecarregado. Se o Futebol Clube do Porto for longe na Liga Europa, ainda mais sobrecarregado será, e parece-me, como eu disse, extremamente arriscado. Admito que, do ponto de vista financeiro, é muito aliciante o Futebol Clube do Porto abrir mão de um jogador com a qualidade, com a experiência, com o estatuto, com a dimensão de Sérgio Oliveira. Corona também fará falta, mas o Corona já é um caso diferente. Corona já estava completamente desmoralizado no Futebol Clube do Porto e já pouco havia a fazer dele, sabendo que pelo menos para as funções de lateral direito ainda podia ser útil. Parece-me que o Futebol Clube do Porto, apesar de ser neste momento o principal candidato ao título, por todas as razões que ao longo deste programa também eu e os meus
companheiros de painel enumerámos, está aqui a correr um risco, que é não ter Sérgio Oliveira para jogos em que vai ser preciso mais cabeça, mais controle do jogo, mais experiência, mais clarividência.